Fala pessoal, tudo bem? Esse projeto que nós criamos há um tempo atrás, de clicar e arrastar, eu criei ele com cadê? Index. Os to-dos que aparecem na lista ali são gerados de forma crescente com base nesse código aqui, que faz uma array e cria até a quantidade que eu informar aqui, seja 10, 20, 100, 1000. O que nós vamos fazer? Ele tem ID e tem o content. Vamos passar o conteúdo dele para um banco de dados, tá? Então, para isso nós vamos usar o Prisma. Então, vou pegar aqui eu até tô com o Prisma aberto aqui, o prisma.io. Nós vamos instalá-lo. Aqui do lado tem os requisitos, tá? Você precisa criar um projeto com TypeScript, instalar o Prisma, informar o esquema dentro do arquivo prisma.schema, executar as migrations do banco de dados. Eu vou usar o banco de dados do Postgres e eu estou com ele instalado no Docker. Tá? Depois eu posso até fazer um vídeo de como instalar o Docker e como colocar o banco de dados. Aqui explore como se pode enviar suas queries para o banco de dados com o Prisma Client. E depois os próximos passos. Não é complicado, tá? O que nós precisamos fazer inicialmente? Instalar o Prisma. Tá? Aqui ele pede para instalar TypeScript, TS-Node, TypeSnode. Só que nós vamos estar, como eu vou fazer como esse projeto está no Next, então a gente está com a maioria das coisas instaladas. Nós precisamos instalar apenas o Prisma em si, tá? Então vamos instalar o Prisma. Então vou copiar aqui. Posso copiar tudo aqui, instalar o Prisma dessa forma aqui, que é npm install prisma -save -dev, mas eu posso fazer diferente também. Eu tenho meu projeto. Então vem aqui no npm prisma -d, que é o mesmo comando lá. npm install prisma, o -d aqui é -dev. Ou seja, ele vai vir para a lista de dependências aqui, ó, dev dependencies, tá? Então vamos instalar aqui, ele vai aparecer na lista ali. Agora foi. Deu uma travada ali, parece. Olha, ele apareceu aqui na lista já, tá? Então, fechar aqui. Ó, eu preciso que tá aqui ainda. Agora o que eu vou executar? npx, agora não é npm, é npx prisma init. Ele vai criar aqui em cima, deixa eu recolher aqui. Ele vai criar aqui a pasta do Prisma, tá? A gente já criou aqui. Vem um esquema básico. Então ele cria a pasta Prisma e o arquivo esquema.prisma. E ele já cria também o .env, tá? Se você tiver já um .env no seu projeto, ele não vai ser alterado. Então você precisa ir lá e adicionar manualmente isso aqui, tá? O database
underline URL, tá? Então você precisa adicionar ele. Aqui ele criou um John Doe aqui e um random password, mas no meu banco de dados eu coloquei Docker como usuário e Docker como senha. Aqui tá tudo igual. Para não ficar junto com meus projetos lá no banco de dados, no mesmo esquema do banco de dados, porque o Prisma, ele faz, o Prisma não, o Postgres, ele cria o banco de dados em si. Você pode dar o nome que você quiser. No caso eu coloquei o nome dele de Postgres, acho que Postgres DB, me parece. E dentro do banco de dados, ele já cria já um esquema. Ou seja, são como que pasta dentro do banco de dados. Então você pode colocar seu projeto numa pasta, na outra pasta você pode colocar outro. Aí nesses esquemas, fica mais fácil para você quando você acessar o banco de dados direto lá, por exemplo, com The Beaver, por exemplo. Aí você já sabe qual banco de dados você vai selecionar para apagar ou para alterar alguma coisa, ou só para visualizar mesmo. Tá joia? Então você pode fazer isso. Então ali, deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Esse. Deixa eu só ver o nome do banco de dados aqui. Banco de dados, cadê você? Aqui. Tá Postgres mesmo. Engraçado. Acho que eu coloquei como Postgres mesmo. Docker PS. Tá com Postgres mesmo. Eu vou ter que executar direto aqui o comando aqui. Já vi o nome dele. É Postgres mesmo, tá? Então eu venho aqui, altero aqui para Postgres. Tá? O esquema eu vou colocar aqui, no lugar do esquema vai ser public. Eu vou colocar esse RNDNB, que é o mesmo nome do projeto que foi criado aqui. Vou salvar. Aí agora eu tenho que, vou fechar tudo aqui, deixar só o arquivo do esquema. No nosso to-do, nós colocamos o ID e o content, só o conteúdo dele lá em si. Tá vendo? Então o ID dele não tá mostrando aqui, né? E na verdade está mostrando o ID dele aqui sim, que é o 0, 1, 2 e assim por diante, tá? Que o ID começa em 0. Então o ID e o conteúdo está sendo mostrado aqui. Só que no to-do, por exemplo, nós podemos adicionar mais coisas, tá? Depois a gente vai ver como a gente faz isso. Que o to-do tem os concluídos, né? Esse carinha aqui, eu posso criar um outro na lateral aqui, clicar e arrastar para o lado. Tá? Eu posso criar, por exemplo, 3 ali. Não aceitos, em desenvolvimento, finalizado e assim por diante. Vamos criar só o inicial aqui mesmo. Então voltando aqui, eu tenho o provider, que é o PostgreSQL, tá? Embora o banco de dados chame Postgres, mas aquele
eu tenho que formar ele com PostgreSQL. Tá? Se você for aqui no Prisma mesmo, cadê? Documentação. Acho que desde na busca lá, né? Postgres. Deixa eu ver esse aqui. Prisma Client. Delete tudo isso. Acho que é provider que eu tenho que procurar ali. Provider. Case sensitive, então, Prisma componente count. Suporte database. PostgreSQL. Tá aqui, ó. O esquema, tá vendo? Postgres. O exemplo do Postgres. Então você pode escolher ele aceita vários bancos de dados. Ó, MySQL, SQLite, MongoDB, Crockett DB, Microsoft SQL. Só que o Microsoft SQL tem uns detalhezinhos que você tem que ver também. Tá? Tem no banco de dados local ou no Docker. Mas o padrão segue esse aqui. Tá? Que é o database source. Ele é provider e a URL de onde está vindo. Essa URL ela é do Env. Aqui, ó. Database URL é a mesma do Env. Agora vamos criar o modelo. No caso, o modelo também, se você for ali no Prisma aqui, só pensar model. Aí você vai ver como você vai criar o modelo. Cadê? Esqueci aqui. Não. Acho que naquela tela que eu tava lá já tinha. Aumentar o model. As interligações do banco de dados que a gente não vai usar nesse detalhe aqui. Model. Não tem. Prisma Schema. Data Models. Aqui. Então é Prisma Schema. Tem o Data Source. Tá? Aqui vem o exemplo que ele tinha criado lá do Postgres, por exemplo. Tá? Que a gente colocou no Env. Tem esses generators. Esses generators geralmente a gente não mexe, tá vendo? Já vem aqui, a gente não mexe, só alguns casos especiais,
quando você quer uma saída de generator, né? Aqui no database, tem aqui database data model. Então aqui é onde explica, a gente vai criar os nossos modelos. Você vai criar para o usuário. Você pode criar as informações que você quiser. Aqui vem um exemplo, que é model, user e as informações, profile, post. Então você pode estar criando esse do jeito que você quiser. Você pega ali apenas o modelo e adiciona. Aqui interessante aqui, ó, por exemplo, enum role, user ou ADM. Ele está sendo usado aqui no usuário, tá vendo? Então isso aqui você trava para que quando um usuário for criado, ele tem que ser criado obrigatoriamente como user ou admin. É como se fosse lá eu esqueci o nome, mas você vai criar um select ou um radio button, por exemplo, lá para você selecionar, ou pode criar de forma automática para depois um administrador do sistema alterar o usuário para administrador. Você pode colocar quantas informações você desejar, seja usuário, cliente, vendedor, visitante, pode criar o que você quiser aqui. Tá? Você pode estar listando isso aqui. Isso aqui funciona também para outras informações que você desejar. Seja incoming, out, incoming, entrada, saída e assim por diante. Né? Tô tentando falar os inglês aqui. Não deve estar saindo tão bem assim. Então vamos lá criar o nosso modelo. Então o primeiro model, primeiro único, né? Que vai ser o to-do. Model to-do. Ele tem um ID. Se você olhar aqui, ele tem vários tipos. Ali, tanto no modelo aqui, ele deu em auto-increment, tá vendo? Que foi o mesmo que o Tab9 me sugeriu ali. E só que aqui você pode usar outros tipos de ID também. Tá? Eu não sei se ele mostra aqui em algum lugar. Name equivalente a relações. Prisma. ID. Transações, modelos. Cadê? Aqui, por exemplo, o ID é um inteiro, tá vendo? Mas no caso aqui ele não está sendo gerado automaticamente. Então tem várias opções de ID que você pode colocar. Dentre as que mais usadas é o UUID. Tá? Então o UUID é a mais usada. Porque geralmente auto-incremente e ID fixo pode ter um grande risco de se repetir. E se repetir, quebra a sua aplicação. Isso aí é o banco de dados. Se tiver um ID igual ali na aplicação ali, ela vai quebrar. Então, para evitar isso, pode usar o ID. Ali o ID está no default. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Default. Environment. Pool. Eu não vou ficar procurando aqui para
para não demorar muito. Mas no caso aqui eu vou usar o UUID. É só você apagar aqui. Ele não aparece aqui. Ah, não, acho que aparece sim. Auto-incremente DB Generated, ou seja, vai ser gerado pelo banco de dados. Eu usei isso numa aplicação que eu fiz há pouco tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu usei com base no gerado pelo banco de dados, que foi o created at, ou criado em, esse aqui. Ele usou DB generated, tá vendo? Extraindo em timestamp epoch, acho que é assim que fala. Epoch do now, ou seja, do agora. Então ele vai lá no banco de dados, pega a data do servidor e converte ela em timestamp no formato epoch. O epoch, sei lá. E usa o DB Generate, tá vendo? Então é gerar o banco de dados que gera essa data, certo? Mas a gente não vai precisar desse detalhe aí, né? Então aqui você tem a rinite está atacada, que o tempo está muito seco. Não tem aqui mostrando o ID no caso, né? Mas tem o ID aqui. O ID. O que deu erro? Se eu fiz algo errado. Ah, tá certo. É porque aqui o ID é string. E eu falei ali que o ID é um int. Então tem que mudar aqui para string. Deve ser por isso que não mostrou aqui. Tá vendo? Exatamente. Então aqui, ó, o ID e o QID. Esse QID, o QID, o QID, deve ser QID. Ele gera um valor menor, porque o ID tem uma string mais extensa. Mas esse QID, ele gera uma string menor pro ID, certo? Então você pode usar ele também para algumas aplicações. O ID é o mais indicado, porque as chances dele repetir é muito, quase zero, né? Deixa eu ver se aqui no QID, aqui ó, npm. Esse projeto foi depreciado. Que coisa, 6 meses atrás. O que editar? Tal. Use. Use Parallel Drive Qt ID 2. Mas tá vendo? Tem muita gente usando ainda. Então 600 mil downloads semanais. Aqui weekly downloads. Então 600 mil downloads semanais. Vamos ver a nova que eles estão pedindo, mostrando aqui. Atualizada 2 meses atrás. E ela está com 54 mil downloads semanais. Tá? Você parar o mouse. Ela inicializou e está só aumentando, tá vendo? Então isso quer dizer que ela está sendo muito usada pelos desenvolvedores. Porque no outro ali, às vezes as pessoas ainda não atentaram que ela foi depreciada ainda. Ou alguns estão usando assim mesmo, porque devia ser uma lib de JavaScript, algumas às vezes tem 2 anos que não é atualizada. Mas para o que ela foi criada, ela atende ainda. Então a gente tem que olhar muito isso.
Que aí você fala assim, não vou usar essa ali que não é atualizada há mais de um ano. Mas, aí tem 50 mil downloads semanais. 50 milhões, né? 50 milhões? Já teve uma que um tempo... Eu acho que é o... Ai... Eu esqueci o nome agora. Que ela tá quase 2 anos que não é atualizada, mas tem mais de 40 milhões de downloads semanais. Então isso mostra que a lib está sendo muito usada. Entendeu? Então a data de que ela parou não quer dizer que ela não sirva mais para ser usada. Então beleza, vamos usar o ID mesmo. Você vê aqui o ID, ela foi atualizada. Tá vendo? Há um ano atrás que ela recebeu atualização. Mas olha a quantidade de downloads semanais. São 90 milhões de downloads, 91 milhões de downloads semanais. Então, ela, embora tenha um ano que ela não recebe atualização, mas ela é muito usada. Então, para o que ela foi criada, ela atende e ela não vai causar problemas. Porque se acontecesse isso, as pessoas não iriam mais usar. Certo? Então, tem muita gente usando. Então vamos voltar para lá. Interessante que no Prisma, para você usar tanto o ID quanto o QID, né? Que é o QID, você não precisa instalar essas libs adicionais, porque elas já vêm já dentro do Prisma. Então vou usar aqui o ID, certo? Aqui. E o outro item é o content. O content, que é também uma string. Algo interessante, você viu que está formatando ali. Se você instalar aí, talvez não vai formatar automaticamente assim. E talvez não vai sugerir aqui também. Porque você precisa desta lib instalada. Ó, Prisma, do Prisma instalado. Então é uma lib não, desculpa. É uma extensão do VS Code. Que ela é criada pelo próprio Prisma. E ela vai sugerir as sintaxes. Vai formatar o código para você. Vai listar listar e auto-incrementar. Autocompletar, né? O código ali. Por exemplo, quando você gera as migrations, como que você vai trazer lá, por exemplo, que o seu model chama user, que o seu model chama post. Então, para ele te mostrar isso, você precisa ter essa inserção instalada, tá? É só ela. Deixa eu vir aqui, ó, Prisma. É só ela instalada, tá vendo? Esse Prisma Insider, na verdade, tem duas instaladas. Tem o Prisma e o Prisma Insider. Prisma VS Code, eu não sei que tem as duas instaladas. Mas atualização 2023. Ah, tá, aqui é engraçado, ele faz destaque, completar. Mas não vamos atentar a isso, né? Então vamos voltar lá para o que nós estávamos fazendo. Então eu já criei aqui já os dois itens do meu to-do, que é o ID e o content, certo? Então eu venho aqui e vou abrir novamente aqui o terminal e vou rodar minha migration. Então npx prisma migrate dev. Então npx migrate dev. Então vou executar ela. Acho que a fonte está meio pequena aí, né? Deu uma melhorada. Está melhor agora. Então vou executar aqui agora. E torcer para rodar, né? Ó, rodou. Então vou dar um nome para ela. Create DB. Vai ser a minha primeira criação da migration, vai ser essa. Vou executar.
executou. Belezinha, certo? Então eu já tenho aqui agora o meu esquema criado. A migration, se eu vier aqui, ele já criou já o meu migration. Entendeu? O nome dela vai ser to-do e um ID e um content. Certo? São informações do que vão ser geradas dentro do Postgres. Certo. Agora o que eu preciso fazer? Como que eu vou pegar esses dados ou criar esses dados lá? Nós precisamos vir aqui. No caso do Next, eu tenho a pasta API. Eu até criei aqui já o arquivo to-do. Então nessa pasta API é onde que eu vou fazer a manipulação dos meus dados. Então, o que eu preciso fazer inicial aqui? Eu preciso criar então exportar uma função que vai fazer esse processo, tanto do get, post, put e delete. Então venho aqui, export default. No Next, a maioria das exportações de páginas, de funções aqui dentro da API é export default. É uma função assíncrona, async function. E que o nome dela é handler. Dá um nome pega de handler. Me parece que aqui eu posso colocar eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, tá? Mas usado geralmente é o handler. Essa função ela vai ter um req, que é uma requisição, que vai vir de dentro do Next API request. E eu vou ter uma resposta como res next response, API response. Eu tenho uma vírgula aqui, aqui eu continuo a minha função. Aqui dentro do Next 13, usando o Node.js 18, eu posso usar o fetch para devolver esses dados também. Mas eu vou usar o próprio Prisma para fazer esse processo, que eu estou usando o Prisma no caso, certo? Então const aqui de dentro da requisição eu tenho algumas funções. Eu tenho o body, eu tenho cookies, eu tenho o método, certo? Então eu posso desestruturar aqui e pegar o método. Eu posso pegar também o body, tudo aqui pegar desestruturação, certo? Então aqui dentro dessa requisição eu tenho algumas opções, entendeu? Eu posso criar aqui, se o método for igual a post, faça isso. Se o método for igual a put, faça isso. Eu não gosto de ficar usando if aqui dentro. Então o que eu faço? Eu crio um switch case, que eu pego o método, certo? O método ele tem post, put, delete, patch, tem várias opções. Aqui eu pegar o get, ok? Se eu vir aqui dentro também, ó, dá um... Ai, não apareceu. É que não tem autocomplete aqui. Aqui deu. Deu uma sugestão aqui, mas talvez não apareça para você. Mas aqui é o get que nós vamos usar. Se for get, certo?
o retorno vai ser const todos igual await, que a minha função é assíncrona, então eu preciso async await. Prisma ponto. Eita, não é esse prisma que eu quero, esse aqui. Ponto. Aí eu preciso importar. Ah, tá. Detalhe. Eu preciso criar aqui também um serviço para minha API, certo? Então vamos aqui, ó, dentro da pasta source, vamos criar uma pasta chamada services barra query não, Prisma query não. Deixa eu só me recobrar a consciência aqui, que acho que eu bati a cabeça. API. Aqui. Na verdade, o service eu vou usar depois que eu colocar as outras coisas lá. Vamos deixar ele aqui sem mexer. E eu preciso da lib. Ok, isso mesmo. Aqui fora da pasta source, dentro da pasta source, eu vou criar uma pasta chamada lib. Lib ou libs, depende do que você for colocar ali dentro. Então vai ser o prisma.ts. Dentro desse prisma.ts, eu vou inicializar o prisma. Porque se eu executar ele direto aqui dentro, não vai dar muito certo não. Por quê? Eu não tenho só essa rota. Então quando eu vou inicializar ele aqui. Aí eu vou criar uma rota chamada users, por exemplo. Aí eu vou ter que inicializar o prisma lá dentro dessa rota. Aí vai virar uma bagunça. Vai ficar inicializando o prisma em vários lugares. Então o ideal é fazer o seguinte. Eu vou exportar uma função chamada prisma, que ela vai inicializar o prisma. Vai ser new prisma client. Aqui dentro desse prisma client eu posso colocar algumas coisas também. Eu posso pegar um log, eu posso passar algumas configurações especiais para ele, tá? Mas no caso aqui eu não vou fazer nada disso. Eu posso apenas fazer o seguinte aqui, ó, só inicializar ele. Agora sim, agora eu vou lá dentro do meu arquivo aqui, prisma. Aí até apareceu que me importar. Eu botei o prisma, certo? Aí eu venho aqui agora e coloco aqui o prisma ponto. Aqui agora já tem as opções. Uma das opções é o que eu disse lá, o autocomplete do TypeScript que o Prisma implementa, que é a extensão. Aqui, olha, to-do. Esse to-do se refere ao meu esquema aqui, ó, to-do. Só que aparece em letra minúscula, porque ele coloca no padrão de minúsculo. Mas tem aqui, ó, to-do. Se eu tivesse lá um model chamado users, ou user no caso, então ele ia listar para mim esse model aqui. Então dentro do to-do eu tenho algumas opções. Agregar, contar quantos itens tem lá, criar vários. Aqui eu vou criar um, aqui eu vou criar vários, vou deletar vários, certo? Encontrar o primeiro o primeiro no erro, nunca usei. Find main, que eu vou encontrar vários, certo? Encontrar único e
E tem vários. Update, atualizar um, atualizar vários. O que eu vou usar aqui é o Find Many, que eu quero encontrar vários. Então só isso. Find Many. Só isso. Aí encontrei tenho esse primeiro lá. Aqui eu removo esses break, tá? E aqui a gente vai retornar uma outra coisa. Então aqui nesse get eu vou retornar return todos. Só que eu não posso retornar assim, entendeu? Eu tenho que retornar, porque visto que é uma API, a API não só retorna os dados que você pediu, ela retorna algumas outras informações. Que aí vai ser o res ponto, porque a minha resposta é do servidor aqui, ó, do API do Next. Então res status aqui vai ser 200, porque é o que ele pode retornar daqui. Não só o que ele pode retornar, eu posso retornar outros status também. Mas no get, ou ele vai retornar um 200, ou vai retornar um 404, um erro 500, um 405 em função não implementada. Então eu vou aqui, ó, tudo do nome. Status 200, JSON, porque eu vou retornar esses dados em formato JSON para o meu front-end. Então eu retornei aqui, ó, todos no status 200 e ele vai retornar JSON. Se não tiver no get aqui, ele vai dar um erro. Então, se ele der um erro, ele vai retornar default, porque o get aqui não conseguiu finalizar com sucesso. Aí aqui eu retorno return res.status 405, que é não implementado, ponto end, que eu vou finalizar a conexão. Entendeu? Aí terminando aqui. Aqui, se eu não me engano, depois eu vou fazer um teste. Acho que eu posso retornar um end também, que ele vai fazer o processo junto lá com... vamos testar depois. Então aqui eu já completei já a minha rota da API do Todoist. Vamos ver se vai funcionar. Então vamos pegar aqui Postman. Eu não sei porque o bonequinho do Postman é um astronauta voando. Astronautas não voam. Então beleza, aqui eu vou criar. Eu gosto de dividir o seguinte no Postman. Eu venho aqui, tem um usuário já logado nele, na versão gratuita mesmo, tá? Você vem aqui, eu tenho aqui um workspace, que eu posso criar um novo workspace, tá? E criar variáveis de ambiente, e aqui eu posso criar uma collection, entendeu? Eu gosto de separar isso por... Então aqui eu vou colocar o Todoist. Dentro do Todoist, aí eu vou colocar uma request, que vai ser list, para listar os meus conteúdos. http localhost porta 3000 Todoist. Vamos ver. Se der certo, vai retornar 200. Se não der, vai retornar 500. E retornou 404. Porque eu coloquei errado. É API. Então, retornar aqui de novo. 200. Então, já funcionou a minha rota. Agora o que eu preciso? Vou copiar aqui. Vou criar uma nova requisição. Posso criar uma nova ou duplicar. Mas eu não sei se é um bug do Postman ou se tem algumas configurações. Quando eu duplico aqui, ele só duplica o cara.
não carrega nenhuma informação. Tá bem chato isso às vezes, tá? Então, ó, create. Aí dentro de criar. Aí eu venho aqui em body. Aqui tá em none, ou seja, não tem corpo. Eu vou pegar how, certo? Dentro de how, eu pego JSON. Aí aqui dentro eu vou colocar o meu novo to-do. Aí vai ter content. O ID eu não preciso colocar, porque o ID, se eu vir no meu esquema aqui, ele é automático, default. Tudo que é default aqui é automático. Eu não altero isso. Ele é o padrão que faz isso. Então, o meu content vai ter lá comprar pão. Eu tô com fome já. Eu botei cedo. Já são 8h30. Comprar pão. Se eu enviar isso aqui, vai dar erro 405. Tá vendo? Método não permitido. Por que método não permitido? Porque eu não tenho um post lá dentro. Eu tenho apenas o default depois do get. Por isso ele retornou 405. Então vamos case post. Caso for post, aí eu coloco const to-do await prisma.post to-do ponto agora é create, certo? Então o meu cliente eu preciso enviar informações. O que eu vou enviar? Eu vou enviar o meu body, certo? Ele até sugeriu aqui, ó. Eu tenho o data, que dentro aqui, se você dar um Ctrl espaço, vai aparecer algumas opções, ó. Select, eu tenho o where, while. Ah, tá. Aqui tá funcionando. Ele tá colocando where, não tá aparecendo where, por quê? Vamos fazer um. Não, tá certo. Porque eu não tô procurando algo, né? Eu tenho que fazer uma pesquisa para mim poder encontrar. Acho que já aparece. Aqui já aparece, tá vendo? Where. Então, o ideal, a vantagem daquela extensão também é isso. Ela só lista o que o componente aceita em si. Ela não lista tudo ali. O mais que está listado aqui é do Tab9. Se eu parar o mouse em cima aqui, deixa eu ver. Tem o Tab9 e tem o próprio TypeScript em si. Eu não sei qual dos dois está listando aqui. Mas isso não é o caso, né? Vou fechar aqui. E aqui eu vou retornar. Eu posso retornar algumas coisas. Não preciso retornar informações, muita informação pro front-end. Que é até bom, que eu vou economizar banda. É pouquinho, mas em 1 milhão de criação isso se torna grande. Então eu posso retornar o to-do, que eu vou retornar todas as informações pro front-end, tá? O status codes das requisições tem algumas descrições, por exemplo, 405, função não permitida, 200, que é o sucesso lá no retorno, 201, criado, 204, nenhum conteúdo para exibir, né? Então eu posso retornar aqui um 201 apenas. Ou eu posso retornar o to-do também, não tem problema. Vamos ver se isso vai funcionar. Vim aqui, salvei. Vou voltar no post e vou 201. Aí ele já me devolveu aqui o ID e o conteúdo. Certo? Se eu não quiser retornar nada, aí eu venho aqui e coloco
end apenas. Salvei. Vou voltar lá. Vou criar aqui comprar leite. Vou enviar. Criado, mas sem conteúdo. Então eu posso fazer alguns. Mas aqui continua, created. Ou seja, o 201 se refere à criação. Então tem vários status que eu posso usar. É só pesquisar no Google aí as descrições do status code que você vai encontrar a relação deles. Para você padronizar a sua aplicação. Então aqui eu tenho a listagem. Agora ele vai listar um monte, ó. Um monte não, 2, né? Ó, comprar pão, comprar leite. Todos eles com ID. Eu não preciso que o ID foi criado pelo próprio default lá do Prisma. Então ele gerou no banco de dados já o ID de forma automática, usando o ID. Eu posso editar também agora. Só que para editar, para ficar padronizado aqui dentro, eu poderia colocar aqui dentro. Se ele receber um REC lá com uma flag, por exemplo, ele vai editar. Mas eu gosto de vir aqui e criar um arquivo da seguinte forma: id.ts. Tá vendo? Entre colchetes. É colchetes? É chaves? É colchetes. É isso mesmo. O brackets. Acho que é brackets em inglês. Aí dentro desse aí, eu vou criar praticamente a mesma estrutura do meu carinha aqui inicialmente, certo? Então eu vou copiar aqui, vou copiar ele todo e vou jogar para cá. Porque o que eu vou precisar aqui agora? Aqui eu posso pegar a query aqui de dentro, certo? E colocar query.id. Mas eu gosto de fazer assim também, ó. Eu venho aqui, const id igual a rec.query.id. Aí ele falou assim, olha, você tá tentando pegar um cara que não existe. Por quê? Na verdade eu pego ele assim, né? E aí eu vou listar primeiro um item. Então eu vou listar find. É só olhar. Aí aqui o find, eu posso usar find first ou posso usar o find unique. Então, qualquer um dos dois vai resultar no que eu preciso. Vou usar o find unique, que é o único que eu preciso encontrar. Aí eu venho aqui, where, onde, né? Where quer dizer onde. Onde o ID, aqui por que ele é ID? Se eu vim aqui, ó, ID, tá vendo? Por que ID? Porque no meu esquema eu disse que esse cara é ID. Eu poderia usar o nome que eu quisesse aqui. Mas ali eu usei ID, então eu tenho que usar ID também. Se eu tivesse um name aqui, ó, name string arroba unique, certo? Eu fiz um erro ali, cometi um erro ali que no ID eu teria que usar unique também, mas como eu estou usando o ID, a chance de se repetir é muito minúscula. Mas se eu colocar um unique aqui, eu estou garantindo que só vai ter um ID no meu banco de dados. Ou seja, só vai ter um ID, aliás, apaga. Eu vou ter apenas IDs diferentes. Acho que fica melhor para entender. Porque se tentar inserir um ID igual, aí eu vou dar um erro na aplicação. Eu não vou permitir que o meu banco de dados receba um ID igual.
Entendeu? Então, eu poderia ter adicionado isso ali. Então, isso ali é mais uma garantia de que eu não vou ter nenhum ID igual. Eu vou até deixar ele aqui, ó. E vou executar aqui o migrate dev novamente. Aí tem um detalhe. Ó, a constante unique vai converter a coluna ID do to-do, né? Você já vai fazer uma mudança nessa coluna, para que não exista um ID duplicado, um valor duplicado. Mas aí você tem certeza de criar essa migration? Eu vou botar assim, porque em alguns casos pode dar algum BOzinho, apagar. Já aconteceu de eu executar e acabar apagando algumas informações, o banco de dados, por exemplo. Então, isso em produção talvez não seja uma coisa que você deve executar sem um backup antes, certo? Então, alter id to unique. Então, beleza, aqui já alterei para único ele já. Aí se eu vier aqui, cadê aqui? No post, vou listar. Não apagou, tá vendo? Então continua os dados ali. Então vem aqui o ID. Onde o ID ele é ID. Aí agora interessante ali. Eu tenho um ID aqui em cima. Só que esse ID ele é uma string ou um string array ou undefined. O que ele é? Aí esse cara está questionando isso, ó. Que o meu ID ele não é um string. E eu preciso passar uma string ali. Como que eu faço isso? Aí eu venho aqui ID as string. Eu tô reforçando para o Prisma que eu vou passar apenas ID string. Vou passar apenas string ali. Então eu reforço isso para ele. Se eu passar algo diferente, vai dar erro com certeza. Mas aqui, para ele parar de dar o erro, eu falei para ele, vou passar apenas string nesse ID. Vou voltar aqui no meu post novamente. Vou pegar esse ID aqui, copiar. Vou duplicar, que ele não vai duplicar com valor, esse miserável. Aí dupliquei. Aí eu vou pegar aqui API Todos barra meu ID. Será que vai dar certo? 404. Por quê? Vamos ver o que deu de erro aqui. Ele está falando que o meu Todos é API. Eu não estou passando. Cadê? Vamos ver aqui no console. Cadê? Só que eu executei ele aqui. Aí está sendo executado aqui. Apagar esse e esse. Porque ele deu erro. Se eu executei ali e ele não deu nada. Deu 404, ou seja, ele não encontrou o meu to-do. Se eu olhar aqui, to-dos. Ah, tá. Tá aí um detalhe. Eu coloquei dentro da pasta API. Então eu teria que executar dentro da pasta API. Aí devolveu. Só que é o seguinte. Dentro da pasta API eu vou executar um ID. E se eu tiver um ID para usuário? Um ID para meu post? Então vai ficar meio bagunçado. Então o que você pode fazer? Vem aqui dentro da pasta API. Cria uma nova pasta chamada Todos. E dentro dessa pasta eu jogo o ID e o meu to-do. Só que o to-do aqui eu preciso renomear ele para index. Porque ele vai referenciar o diretório. Se eu voltar na minha aplicação, aqui vai quebrar.
vai dar 404. Mas aí eu venho aqui e coloco todos barra. Aí vai estar funcionando. Vem no meu list, não preciso mudar nada, vai estar funcionando. Se eu for no meu create, comprar manteiga, e vai estar funcionando, certo? Então vai estar tudo funcionando belezinha. Só de forma organizada. Dentro da pasta API eu tenho uma pasta todos. Dentro da pasta API eu tenho uma pasta posts. Dentro da pasta API eu tenho uma pasta users. E assim por diante. Certo? Então aqui acho que já... Eu nem sei quanto tempo tá gravando esse. Então beleza aqui. Vamos fechar aqui. Aqui dentro. Então eu já estou pegando um item usando o meu, apenas o ID. Se eu estivesse usando um name, por exemplo, um usuário. O usuário eu preciso garantir que o username, por exemplo... Ah, não, e-mail. Eu preciso garantir que o e-mail não possa ser repetido dentro do meu banco de dados. Aí o que eu faço? Eu vou lá no meu Prisma. Aí eu coloco aqui, ó. E-mail. É uma string e é um unique. Aí se eu salvar aqui, eu vou garantir que o meu e-mail não vai ter outro e-mail igual. E eu vou adicionar esse e-mail naquela lista de where. Então dentro do where eu posso colocar lá e-mail. Aí eu posso pesquisar, atualizar o usuário, por exemplo, onde o e-mail tal, entendeu? Só que ele não é indicado, tá? O indicado é você usar o ID do usuário. Isso aí é só um exemplo de você fazer uma pesquisa lá para atualizar o usuário pelo e-mail, por exemplo. Ou para você garantir que na hora do cadastro não tenha um e-mail igual. Então você vai lá no banco de... Você pega o body da requisição do usuário, que vai trazer o nome do usuário, senha, e-mail, e dentro ali você vai lá, pesquisa no banco de dados, se no banco de dados tem um e-mail igual o body.email do usuário. Então se não tiver um e-mail igual, você deixa passar. Se tiver, você retorna um 400. Vai ser lá não permitido e a mensagem e-mail já existe. Entendeu? Então eu posso fazer isso. Aqui eu vou tirar, não vou usar, né? E então é isso aí. Não tem muito detalhezinhos minuciosos. Aqui no meu post, no caso eu não faço post por padrão dentro do ID. Então eu vou colocar o put. Porque o put eu preciso ir lá no banco de dados, pesquisar o ID do usuário, ou o ID do meu post, o ID do meu to-do, para trazer ele para ser alterado. Então aqui eu vou colocar to-do. Né, aqui eu vou usar find first. Eu posso usar find unique também, mas eu gosto de usar find first no put. Aqui já dá um erro, porque eu não vou passar o data direto assim para ele, né? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu preciso ir lá no banco de dados, where ID, é o mesmo esquema aqui de cima, tá? A função de encontrar o meu to-do é isso aqui. Aqui eu já tenho um to-do. Se eu der um retorno nesse to-do ali, né, ele já vai retornar o que ele foi encontrado. O find first é o primeiro que ele encontrar, ele já vai parar ali e vai devolver. O find unique, ele vai encontrar o item que corresponde àquele valor ali. No caso, o ID. Como eu só tenho um e eu posso garantir que não tenho repetido, então ele vai ser o primeiro que vai encontrar mesmo ali. Embora ele vai continuar dando uma pesquisada. Porque aqui eu posso encontrar
se eu usar outras opções, e-mail. Aí eu vou colocar onde e-mail é igual a body.email e o post é igual a isso e isso. Né? Post igual a publicado. Posts não publicado. Então eu uso esse find unique que ele vai fazer isso. Tá? Voltando aqui, vai encontrar. Se ele encontrou, aí eu preciso de um if. O if vai ser, se o to-do não existe, eu vou retornar return, né? Eu vou retornar. Por que tá dando erro aqui? Ah, tá certo. Vai dar erro mesmo. Tô fazendo dentro da requisição do Prisma. Então, se o to-do não existir, eu vou dar um retorno res.status. O que é o de não encontrado? 404. Ponto. Eu posso colocar um end com uma mensagem. To-do not found. Vamos ver se funciona. Lá no put. Vou pegar. Aqui eu coloquei list. Ah, tá. List by ID. Vou pegar esse mesmo processo aqui, essa mesma, e vou aqui em duplicar. Aí aqui você chamar edit. Coloco o valor aqui. Vou pegar o valor do create daqui mesmo e vou colocar aqui dentro. Mesmo processo, body how JSON. Colo aqui dentro. Aí eu vou dar um send. Ele deu 200. Por que deu 200? Ah, tá. Ele deu 200 por quê? Porque ali eu usei get. E tem que ser put. Vou enviar. Ele deu 201 criado. Por quê? Porque tá 201 aqui, ó. Ali eu vou usar o 204 depois, que eu não preciso retornar valores lá para dentro, né? Eu posso colocar com 204. Se eu executar, olha lá, sem conteúdo. Ele tá dando certo. Mas se eu vir aqui apagar o 3 aqui do finalzinho, aí 404, ó. To-do not found. Certo? Voltando aqui. Então, se ele encontrar ali, se ele não encontrar o to-do, ele vai dar um 404. O return, ele retorna a partir dali. Por exemplo, o put, ele vai fazer a pesquisa, ou no find first, se ele não achar o item que corresponde ao ID que eu passei, aí o to-do não existe, vai retornar vazio. Então, se ele retornar vazio, vai cair nesse if. E caindo nesse if, vai retornar. Então, o return mata a requisição ali. Então, ele retorna a partir dali. Partir não. Dali até ali, no caso, né? Mas se o to-do existe, ele vai continuar. Se o ID existe, né? Se o to-do foi encontrado, porque eu passei o ID certo, então ele vai retornar o que está à frente. O próximo return. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar, se o to-do existe, eu vou pegar await prisma.update, não, prisma.todo.update, certo? E vou passar para ele o data de agora sim vale. Salvar. Eu preciso pegar o where, certo? E nesse where passar o ID que ele vai encontrar
E depois, fora desse where, eu passo o data. Aí se eu voltar aqui, a cachorra começou o show. Aí eu vou voltar aqui e vou colocar o 3 no final aqui, né? E vou comprar... Vou comprar o que agora, hein? Chocolate. E vou enviar. 204. Então passou. Será que ele salvou? Ó, comprar chocolate. E o último aqui, vamos copiar. Vou duplicar aqui para quase adiantar, né? E vou colocar o delete. Aqui vai ser o delete. Então delete, se eu executar delete aqui, vai dar método não implementado. Então nós precisamos implementar o método de delete. O delete é da mesma forma do put aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui. Do put ou do get também. Pode ser qualquer um deles. Tá? Vou pegar aqui o get. E vou colocar aqui. Ele vai chamar delete. Aí ele vai encontrar o cara que se referencia ao item. E ele vai fazer o que? Eu vou fazer aqui. Await prisma.todo.delete. Aí eu vou usar o where também. Where id igual a id. Salvei. Segue gravação, não? Volto aqui e delete. Funcionou. Só que é o seguinte, ó. Ele retornou o item que ele deletou. Eu venho aqui, ó. Comprar chocolate. Não existe mais. Então aqui é 204. 204. E aqui end. Feito end. Ponto. Talvez. Se eu voltar aqui e dar um delete, vai dar. Não, delete. Que delete. Deu 500. Por que deu 500? Então eu preciso garantir. Fazer um try catch, por exemplo, aqui. Por volta. Isso eu posso fazer um try catch por volta de todos eles. Eu posso fazer aqui, ó. Try catch. Aí eu faço aqui. E se caso dê erro, eu posso retornar aqui no catch um 405 ou um 400. Vou voltar aqui. Delete 400. Ah, tá. Eu fiz um detalhe também, ó. Eu esqueci de fazer isso aqui, ó. Porque ele não encontrou o item e ele tentou deletar alguma coisa. Se eu tivesse colocado aqui um find aqui, ó, const todo igual. Aí eu posso colocar aqui, ó, todo exists. Ele ia retornar isso também aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, tudo não existe. Eu tinha esquecido de colocar. Então, para garantir os erros ali, eu posso colocar aquele try catch por volta também. Acho que ficou bem extenso esse vídeo. Não sei se eu vou cortar ele depois, mas eu acho que vai dar para entender mais ou menos aí. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida pode perguntar aí que eu vou ter o prazer em responder e te ajudar. Tirar sua dúvida. Tá bom? Então, até mais aí. Fica com Deus e até uma próxima aí.